Olá, amigos! Que bom estar com vocês mais uma vez nesta segunda-feira. Fico feliz de estar com vocês. Muito bem, o assunto de hoje é um assunto interessante porque temos recebido muitos pedidos, de casais, de pessoas que querem conversar um pouquinho sobre o casamento, com essa pandemia, muitos casais não estão bem, não estão vivendo bem, alguns estão se divorciando, estão se separando. Então, pensando bastante nesses casais, nesses amigos, temos separado aí, não sei se vocês perceberam, bastante sobre esse assunto, tá bom? E o tema de hoje existe uma fórmula da felicidade conjugal? Existe um segredo, sei lá, uma fórmula mágica para a gente ser feliz para sempre? Então, será que tem? O tema de hoje está baseado neste livro, A Química do Amor, tá bom? É um livro de Pereira, de Mário Pereira. Ele foi lançado pela Casa Publicadora Brasileira. E você consegue facilmente esse livro aí nas redes sociais, você pode entrar, solicitar para a editora e eles entregam para você. Você pode comprar pela internet, tá bom? A Química do Amor. É um livro bom, tem vários capítulos bem interessantes. E alguns assuntos que eu já falei aqui e hoje estou falando, tem assim, tem um pouco aqui, Tem desse livro que usei ele como base. Existem outros livros importantes, como Lar Adventista, existem Felizes no Amor, que você pode ler, tem uma literatura muito vasta que você pode procurar, Tente crescer, Não deixe o seu casamento fracassar, seu casamento ruir, se deteriorar cada vez mais. Muito bem, eu quero começar falando para você que tem um escritor, chamado Guénon. Ele diz assim: o segredo da felicidade conjugal consiste em exigir muito de si mesmo e pouco do outro. Então, para ele, o segredo da felicidade está aqui. Exigir muito de você e pouco do outro. Se você ficar exigindo muito do outro e achando que só você tem os direitos, só você pode, você é melhor do que o outro, aí o casamento não vai dar certo, não vai mesmo. Alguns casais brigam muito, mas não se separam. Inclusive, alguns casais fazem bodas de prata, Bodas de prata, vivem juntos 20, 30 anos, sempre brigando. Os filhos, ai meu Deus, os amigos, todo mundo acha que eles vão se separar, mas eles não se separam. E tem casais que não brigam, aparentemente vivem bem, estão sempre quietos, São tolerantes, fica calado, um apronta, o outro apronta, fica sempre quieto. Só que esses casais, assim, de uma forma rapidamente eles se separam. As pessoas pensam, mas como assim? Vocês viviam tão bem, vocês viviam juntinhos, aonde um ia, o outro ia também. O que aconteceu com vocês? Por que vocês estão se separando? Percebe? Então, brigar não é um preditivo de que o casamento vai fracassar ou não. Então, assim, é importante você analisar vários fatores. Será que a vida conjugal é um mistério? Uma coisa impossível, Será que é impossível ser feliz no casamento? Será que é impossível a gente adquirir alegria? Tem uma regra que a gente deve seguir? Será que existe uma fórmula, sei lá, uma fórmula secreta, um elixir pra gente tomar? Será que existe algo que a gente pode fazer para garantir que o casamento da gente vai ser feliz para sempre? Que a gente não vai ter problemas? Será que existe isso? Alguns dizem, quando não estão bem, falam, não, vocês precisam fazer terapia, é importante fazer terapia de casal, ter um conselheiro matrimonial, isso é importante porque isso vai ajudar, isso vai segurar o casamento. Não, não vai segurar. Alguns casais vão para a terapia já com a decisão tomada, Não querem mudar de ideia, eles vão apenas informar e querem ser cuidados para sofrer menos, Isso é impossível. É impossível uma separação sem sofrimento. Eu já falei em outros momentos, em outras lives, a separação é como uma guerra. É como uma guerra. Todos saem feridos. Não tem ganhador. Todo mundo perde. Os filhos, os amigos, a igreja e o casal principalmente perde.
com a separação. Então, não é uma terapia, não é conversar com o psicólogo, não é conversar com o pastor uma vez que vai resolver os seus problemas conjugais. O problema conjugal, ele é construído, né? Quando um casal chega a se separar, é algo que foi, muito tempo passando, muito tempo. Aquilo demorou, né? Aquilo foi, digamos assim, construído tijolinho a tijolinho do fracasso. Né? Então é importante que você esteja atento, e a live de hoje é um pouquinho para isso, né? A falta de tempo, né? Os casais que não têm tempo um para o outro, isso é um perigo. A decadência moral, não tô nem aí, eu quero mesmo que ele se exploda, eu não quero saber dele, ele que se vire, ele que resolva os problemas dele, né? Decadência moral, né? Moral porque entra em sites inapropriados, vem filmes inapropriados, né? Moralmente não são nobres e não são elevados, ao contrário, são baixos, né? Baixa moralidade, deslealdade, né? Muitos casais hoje são muito desleais, né? Aos compromissos que firmaram, que fizeram no dia do casamento. São desleais, né? O voto conjugal diz que a gente deve se manter para o outro. Não, se mantém para todo mundo. Não, se manter um para o outro, se conservar somente para ele ou para ela. É esse o voto. Então, ser desleal não significa ter um relacionamento conjugal, um relacionamento extraconjugal, ter uma relação sexual fora do casamento. Não é aí, é mais do que isso, né? Nos pensamentos. O egoísmo tem contribuído muito para as separações, a imaturidade emocional, né? Os casais são crianças emocionais, né? Acha que o mundo gira em torno dele, acha que tem que ser sempre do jeito dele, acha que tudo tem que ser, que ele tá sempre certo. Então, se você acha que você tá sempre certo, que o seu cônjuge tem que viver para te servir, que o seu cônjuge tem que fazer todas as suas vontades, que o seu cônjuge é um escravo seu, então não vai dar certo esse casamento. Você tá sendo imaturo, você tá parecendo uma criança, e criança não casa. Criança não casa, porque criança não suporta, não aguenta, não sustenta um casamento. A ganância também tem prejudicado alguns casais, né? Um desejo insuportável, incontrolável de ter, de consumir, de ter coisas, de juntar, sabe? Esse desejo incontrolável por consumo, ele destrói o casamento. Porque o casal, ele não vive um para o outro, ele vive para trabalhar, para adquirir, para acumular bens. E isso prejudica, o consumismo prejudica. Mas todos esses fatores, eles prejudicam o relacionamento, mas eles não são determinantes. Existem algumas coisas mais graves ainda do que essas. E é um pouquinho sobre essa que nós vamos falar. Mas antes eu quero apresentar para vocês um autor bem interessante, o nome dele é John Gottman. John Gottman, ele é da Universidade de Washington e ele fez uma pesquisa com milhares de casais durante 20 anos, 2 décadas, muito tempo. Ele acompanhou alguns casais chegaram a morrer, né, por idade, outros casais se divorciaram e fizeram recasamentos, e alguns casais permaneceram juntos durante todo o período da pesquisa. Então, é interessante o que esse doutor, né, descobriu, o Dr. John Gottman. Ele descobriu algumas coisas interessantes, ele descobriu 7 fatores, 7 variáveis que são capazes de prever o caminho do divórcio. Como assim? Exatamente isso. Ele descobriu ele descobriu entre todos os casais que se separaram, ele recortou, né, ele pegou essas 7 variáveis. E nós vamos falar das 7. Rapidamente, não vamos nos demorar em nenhuma delas, mas assim, é interessante que essas 7 variáveis, realmente, se você for analisar, todas elas são importantes e incomodam muito os casais. Né? Os casais que se divorciaram, a maioria deles dizem que 83% dos casais que se divorciaram dizem que se divorciaram por causa dos 4 primeiros fatores. Então, quais são esses 4 primeiros fatores? São 7, né? Mas quais são esses 4 primeiros? John Gottman disse que são os cavaleiros do Apocalipse.
Então, os cavaleiros do Apocalipse dá assim uma conotação de que são velozes, são rápidos, são fortes, mas são perigosos porque eles estão trazendo alguma informação importante, né? Eles estão abrindo o caminho para uma desgraça, né? Que no caso aqui seria o divórcio, né? O divórcio. Então, o primeiro fator relevante é as críticas, são as críticas. Não vou falar muito sobre a crítica, porque nós temos uma live só falando sobre críticas, né? Como fazer observações, como pontuar, né? Como identificar as críticas, como avaliar essa crítica, né? Essa fala do seu parceiro, para ver se essa fala realmente tem uma conotação positiva, negativa, construtiva ou não. Se esse fato que o seu cônjuge está falando, ou o seu namorado está falando, a sua namorada está falando, se realmente isso faz sentido, se é verdade, então nós temos uma live que só fala sobre críticas. Vale a pena você assistir, tá? É uma live bem interessante, não faz muito tempo que eu fiz. A queixa é diferente da crítica. Tem casal que se queixa muito, porque isso, porque aquilo. Então, a queixa não chega a ser uma crítica, mas ela também é relevante, é lógico, né? A crítica, ela é global, ela é ampla, né? Podem ser palavras, mas também podem ser atitudes. Então, às vezes, o casal critica o outro com palavras e às vezes ele critica o outro com atitudes. É possível? Sim, é possível. Então, a crítica é o primeiro, né, desses 7 fatores e é também o primeiro cavaleiro do Apocalipse, né, bem relevante. O segundo cavaleiro do Apocalipse, ou o segundo fator, é o desprezo. Então, desprezo é uma coisa muito dolorida. Se você ama uma pessoa, você decidiu viver com ela para sempre, e aí essa pessoa te despreza, essa pessoa te desvaloriza, essa pessoa usa de sarcasmo com você, ela zomba de você, ela te humilha, ela desacredita em você, ela te despreza, ela provoca você, ela é hostil com você, ela xinga você, porque o desprezo pode ser com palavras também. Usa palavras ferinas, né? Palavras com duplo sentido, né? Debochando de você. Isso dói muito, né? Os casais não suportam esse cavaleiro aqui, esse fator, né? Um fator assim muito pesado, né? Dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ou dos 7 fatores que John Gottman separou, ele diz que o desprezo é o pior de todos. O desprezo realmente ele envenena. O outro não consegue dormir, não consegue relaxar. Nada que o cônjuge faça deixa ele feliz, porque ele fica lembrando daquele desprezo que ele sofreu em outro momento. Isso é muito doloroso, muito dolorido para ele. Então, o desprezo, sentir o desprezo de quem nós amamos, pode desencadear até doenças infecciosas, como gripes e outras. Entende? Então, o desprezo, ele baixa a imunidade. O indivíduo que é desprezado, ele pode até adoecer fisicamente por causa do desprezo. Então, gente, fique atento. Então, nós já falamos aí dos 2 primeiros cavaleiros do Apocalipse, os 2 primeiros fatores que predizem o caminho do divórcio, que são as críticas e o desprezo. Além da crítica, do desprezo, tem atitudes ofensivas. Como assim? Atitudes ofensivas, atitude que ofende o outro, né? Que ataca o outro, né? Que faz com que o outro não consiga se defender, né? Pode ser agressivo, pode ser, a pessoa não dá o braço a torcer, sabe? Então, uma atitude agressiva é assim, não dá o braço a torcer, você tá errado, não pede perdão, erra, não pede desculpa. Então, assim, isso magoa, nunca admite os seus erros, né? Então, essa atitude de desprezo, né? Essa atitude agressiva é muito ruim no casamento. Outro cavaleiro, né? O 4º cavaleiro do Apocalipse, ou o 4º fator aí que abre caminho para o divórcio, é atitudes evasivas.
Né? O que seriam atitudes evasivas? Seriam aquelas pessoas que começam a se distanciar do seu parceiro. Né? Então é casado ou namora, mas começa a deixar o outro de lado, né? Não fica muito perto dele, né? Deixa ele no canto, se fecha numa bolha de ar, né? Fica ali no mundinho dele, né? Totalmente independente, digamos, né? Se sentindo totalmente independente do outro, não conversa com ele, não troca, né? Opinião, não conversa, não troca informações e até atividades, não fazem nada juntos. Então, essa atitude evasiva, ela é muito ruim, porque o outro se sente sozinho. É como se ele tivesse casado, mas fosse solteiro, só fosse um viúvo, né? De marido vivo, viúvo de mulher viva, né? Então, assim, fica sozinho no mundo, né? Não tem um companheiro, não tem um companheirismo. Normalmente, essas pessoas, elas fogem pro trabalho. Elas colocam outra coisa no lugar, né? Uma outra coisa que ela, digamos assim, elege como importante. Né? Pode ser a igreja, pode ser um trabalho social, pode ser os filhos, pode ser a família dele ou dela, pode ser o trabalho, né? Alguma coisa, né? Um hobby, né? Um esporte. Então, essas pessoas, elas fogem para essas atividades e desprezam completamente o outro. Deixa o outro no canto, sozinho, é uma atitude evasiva. E isso é insuportável. O casamento não sobrevive a isso por muito tempo. Então, normalmente, esse é o último. Né? Costuma ser o último. Primeiro, critica, né? Tem tudo aquilo, né? Desprezo, atitudes, né? Aí vem tudo isso. Aí depois vem a atitude evasiva. E realmente esses 4 primeiros fatores, eles são responsáveis por 82% dos divórcios. Então, a maioria dos casais não aguentam, não suportam esses fatores, eles são muito importantes. Então, cuidado, se você, aí no seu casamento, você sente que você usa, né, que você faz uso desses fatores, despreze eles, tire eles do seu relacionamento. 18% dos casais que se separaram, de acordo com Gottman, né, durante esses 20 anos de pesquisa, eles estão relacionados com os 3 próximos fatores que nós vamos falar. O próximo fator é o perdão, pedir desculpa, simples assim. Então, alguns casais não suportam viver com alguém que não pede desculpa. Né? O cara erra, não pede desculpa, a pessoa erra, não pede perdão, né? Então, assim, isso pode causar brigas, né? Isso, não falar do assunto, não quero falar disso, fica emburrado, né? Então, assim, isso faz com que o outro não se sinta importante. Porque, assim, ele não pediu desculpa, não reconheceu que está errado, só eu que tenho que pedir desculpa, só eu que tenho que lutar pelo nosso casamento, ele não faz nada, né? Não faz nada por isso, não faz nada para nos proteger, para guardar o nosso relacionamento. Então, isso realmente é um fator importante, né? E que muitos casamentos não sobrevivem. Outra coisa é guardar mágoa e rancor, né? Alguns casais não sobrevivem, alguns casamentos não sobrevivem porque o cônjuge está sempre com raiva, né? Com mágoa, magoado, porque você me machucou e fica guardando aquela mágoa, ruminando aquilo, aquela lembrança negativa, não esquece, sabe? Fica sempre levantando esses defuntos, né, de coisas, situações desagradáveis, e aí o casamento não sobrevive, porque a pessoa fica, nossa, mas isso aconteceu faz tanto tempo, você não esquece, você fica sempre jogando isso na cara, e isso dificulta bastante o casamento, e alguns chegam ao divórcio, porque não sabem lidar com isso, ficam muito magoados. Eu gosto de dizer, eu sei que isso pode soar, né, pode soar nos seus ouvidos, muito cruel, né? Você pode pensar assim, nossa, mas a Gilma é bem assim, cruel com a gente, né, falando isso. Mas você sabia que ser muito melindroso, muito sensível, muito delicado, também é errado? Tem gente que é muito borboleta, né? Borboleta vive pouco, borboleta não aguenta, um vento forte quebra as asas da borboleta. Então, se você é muito delicado, muito sensível, tudo te magoa, você não vai sobreviver, nem você nem seu casamento. Mas também você não pode ser um hipopótamo, sabe, assim, um mamute que chega, vai pisando em tudo, atropelando tudo, as emoções, os sentimentos, os desejos do outro. Isso não vai dar certo também.
Ser um mamute não vai resolver os seus problemas, e o outro vai ficar muito magoado, vai achar que você é um grosso, que você é uma grossa, que você é insensível, entende? Ser sensível demais é ruim, mas ser grosso demais também é ruim. Tem que haver um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Outro fator importante, né, que seria aí o último dos 7 fatores que o Dr. John Gottman descobriu, é sentir-se sobrecarregado. Aí você pode pensar, mas isso, como assim? A gente vive numa vida de estresse, todo mundo correndo pra lá, pra cá, todo mundo trabalha, todo mundo faz isso aqui. Não, gente, não é sobrecarregado de atividades diárias, é sobrecarregados com relação ao casamento, ou ao relacionamento, ao namoro. Então, se você acha que você é o único responsável por manter o casamento, vai ter uma hora que você não vai aguentar. Se você acha que você é o único responsável pelo namoro, que só você quer o namoro, o noivado ou o casamento, e que o outro não tá nem aí, que o outro não quer saber que isso é responsabilidade sua, você que quis, você que vire, você que conserve, e esse casamento não vai sobreviver. Não vai mesmo. Então, esse baixo nível de tolerância, né? Ai, eu não aguento, eu não suporto, ai, me irrita muito. Então, essa baixa tolerância é um preditivo de que esse casamento não vai sobreviver. Sensação de mal-estar acumulado, né? Isso é sobrecarregada. Ai, eu me sinto mal sempre. Ai, eu tô sempre sofrendo. Ai, ele sempre me magoa. Ai, ela sempre me machuca. Ai, ela sempre reclama. Ai. Então, assim, se sentir sobrecarregado de emoções negativas. Então, isso faz com que o casamento não sobreviva. E violência, né, gente? A violência está dentro desse sobrecarregado. Normalmente, o casal, a pessoa que se sente responsável pelo casamento, ela pode ficar tão com raiva, tão se sentir assim fracassado, e aí ela vai acabar agindo com raiva, com agressividade e com violência. Então, atos de violência pode ser também uma prática de quem se sente sobrecarregado, de quem acha que tem o controle no casamento, que quem está com as rédeas do casamento na mão. John Gottman também, além de descobrir esses 7 fatores, né, as críticas, o desprezo, as atitudes ofensivas, atitudes evasivas, a falta de pedir perdão, a mágoa e o rancor e se sentir sobrecarregado, além de descobrir esses 7 fatores, ele também descobriu uma fórmula para o casamento. É isso que você quer saber, né? Ah, eu sabia. Então você deve escrever aí no chat o que você acha que está prejudicando o seu casamento. Será que é um desses 7 fatores? Será que é a crítica, o desprezo, palavras e atitudes ofensivas, né? Palavras e atitudes evasivas, comportamento evasivo, a pessoa não pede perdão, a pessoa fica guardando mágoa, nunca esquece, não perdoa de verdade, sobrecarregado. O que você acha que atrapalha? E aquilo que é bom, qual que você acha que é a fórmula do casamento, assim, o segredo do sucesso, realmente, quando você olha pra isso e fala assim, não, o meu casamento que dá mais certo é isso. Escreve aí pra gente ler e pra gente comentar também, tá bom? Pode até ser que seja conteúdo para um outro bate-papo, né? Para um outro encontro nosso, uma outra segunda-feira, quem sabe, né? Muito bem, Gottman, então, ele descobriu uma fórmula matemática, né? Ele descobriu que os casais que sobreviveram durante esses 20 anos juntos e até o final da pesquisa permaneceram juntos e felizes dentro do possível, eles usavam uma fórmula 5:1, uma fórmula matemática, 5:1, 5 por 1. Como assim? Essa é a fórmula do sucesso, de acordo com a opinião desse pesquisador. Ele disse que alguns casamentos fracassam porque usam esses fatores aí negativos, e alguns casamentos sobrevivem porque usam uma fórmula matemática. A fórmula matemática 5:1, ele diz que é o seguinte: você deve somar todos os fatores positivos, todos os fatores negativos. E aí você vai fazer a diferença, vai ver o saldo. O que vai pesar mais, né? O que tem mais, fatores positivos ou fatores negativos? O que tem maior quantidade? E ele diz que a fórmula do sucesso é 5 fatores positivos para 1 fator negativo. Se tiver 5 vezes mais fatores positivos do que negativo, o casamento tende a sobreviver.
Interessante, né? Então você deve somar ira, crítica, ciúme, inveja, infidelidade, desgosto, indiferença, frieza, lá, tudo que tem de ruim no seu casamento, você soma. E aí você soma tudo de positivo que tem. Paixão, amor, prazer, bondade, proteção, generosidade, conforto, tudo de bom que tem no seu casamento. E aí essas coisas boas devem ser 5 vezes mais do que as coisas ruins. E se o saldo for 5 por 1, o seu relacionamento tende a sobreviver. Aí você pode pensar, mas Gilma, e se o que for negativo for, por exemplo, uma infidelidade? Eu não quero ficar com essa pessoa porque ela foi infiel. Isso explica um pouquinho por que alguns casais não se separam, mesmo diante de uma infidelidade conjugal. Porque eles têm mais fatores positivos do que negativos. E às vezes esse fator negativo foi pontual, foi um. Aí você fala, não, eu não suporto, não, esse papo aí de perdão, de perdoar o cara que é infiel, a mulher que é infiel, isso eu não aguento, isso eu não suporto. Bem, se você achar que ela realmente vale por 20, aí não vai dar certo, né? Então lembre-se que o casamento é um sistema vivo. E que se você estiver bem com o seu cônjuge, né? Se você estiver bem com você, aliás, provavelmente isso vai se refletir no seu relacionamento com filhos e com seu cônjuge. Se você estiver mal com você, se você estiver ruim com você, se você estiver se sentindo péssimo, se você estiver doente emocionalmente, então você tende a adoecer a sua família, porque nós somos um sistema vivo, nós retroalimentamos as pessoas que estão ao nosso lado. Então, no casamento, tem um sistema que é o marido, tem um sistema que é a mulher, tem um sistema que é o filho, outro filho, a sogra, todo mundo que mora ali junto, são sistemas que estão todos interligados. Se um ficar bom, os outros vão perceber. Se um ficar mal, os outros vão perceber. Então, é importante que você tenha isso em mente, né? Tenha isso em mente. Se o seu filho não estiver bem, isso vai refletir também no seu matrimônio. Portanto, o casal precisa estar bem, precisa cultivar o relacionamento matrimonial. E esse é o mais importante, é o mais importante. Aí você pode pensar, o quê? O relacionamento conjugal é mais importante do que o parental, quer dizer, o cuidar dos filhos, o cuidar da cria dos filhotes? Sim. Se você estiver bem com o seu cônjuge, os seus filhos ficarão bem. Você vai ver as dificuldades dele. Juntos vocês vão cuidar desse filhote. Deus primeiro fez Adão e Eva. Deus não fez Adão e Eva já com o bebê na barriga. Quando Deus fez Adão e Eva, colocou no jardim e disse para eles, sejam felizes. Então o casal tinha que ser feliz primeiro. Depois vieram os filhos. Depois veio Caim, Abel e outros filhos. Então, o mais importante é você cuidar do seu relacionamento conjugal. Ele é prioritário e ele veio antes dos seus filhos. Ele veio antes. Então, cuide da fórmula secreta, da fórmula matemática que o Dr. John Gottman descobriu. 5 para 1. 5 experiências, afetos positivos para 1 negativo. 5 momentos positivos para 1 momento negativo, né? Se você somar tudo de positivo, você vai perceber que você vai ter mais vida, né? Mais saúde, sua qualidade de vida matrimonial vai melhorar, sua qualidade de vida de relacionamentos, no trabalho, tudo vai melhorar, entende? Seguir essa fórmula do amor, né? Que é dar mais do que receber, ela é mágica. Então, lembre-se da primeira frase que eu falei. A felicidade do casamento, né, o segredo do sucesso do casamento está em oferecer mais, em dar mais do que esperar do outro. Na Bíblia também nós encontramos uma fórmula secreta. Vocês sabiam? Pois é, hoje eu tô cheia de fórmula secreta. A Bíblia nós encontramos uma fórmula secreta e essa fórmula secreta, os matemáticos aí de plantão, né, podem me ajudar. A fórmula secreta de Jesus
a fórmula secreta que eu vou ler agora está em Mateus 18 e foi falada pelo próprio Jesus, pelo mestre. Então assim, não tem erro. Jesus nunca errou, nunca errou. Ele não erra, ele foi perfeito, sem pecado. Então se ele não errou e ele deu uma fórmula secreta para todos os relacionamentos, é porque funciona. Aí você pode pensar, mas que fórmula é essa? Onde que está escrito que eu quero saber agora? Está em Mateus 18, nos versículos 21 e 22. Vou ler para vocês. Olha só o evento. Foi com Pedro. Jesus estava falando com Pedro. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Foi a pergunta de Pedro. 7 vezes? Né? Porque 7 é perfeito, chega, né? 7 é muito, né? Pedro pensou. Mas Jesus respondeu, versículo 22, eu lhe digo, até 7? Não até 7, mas 70 vezes 7. Essa é a fórmula secreta. 70 vezes 7. Essa é a fórmula secreta para todos os relacionamentos conjugais. Se você quiser ser feliz nos seus relacionamentos, seja de amizade, seja familiar, seja conjugal, seja patrão, seja vizinho, todos os relacionamentos. O segredo é 70 vezes 7. Isto é, perdoar 70 vezes 7, 490, né? Muita coisa. Eu imagino que a gente não consegue ficar contando, né? Eu perdoei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chega lá na 30ª, você já perdeu a conta. Imagina perdoar até 490 vezes em um dia, provavelmente você vai perder a conta. Quando Jesus disse isso, ele queria mostrar que nós devemos perdoar sempre. Mas perdoar sempre? Sim, ele é o perdão. Jesus é o perdão. Ele é o doador da vida, do perdão, da vida. Essa é a fórmula de Jesus, né? É uma fórmula que não tem erro, não tem como errar, não tem como fracassar. Que é exatamente 70 vezes 7. Isto é, perdoar o outro não importa o que ele tenha feito. No seu coração você precisa perdoar sempre, sempre, porque toda vez que você perdoa é a primeira, porque você já perdoou a anterior. Então nem é 70 vezes 7, né? É mais do que isso até. A fórmula então do casamento, a fórmula secreta do casamento para Jesus ou qualquer outro relacionamento não é 5 para 1. 5 fatores positivos para 1 negativo. 5 positivos para 1 negativo. Não é essa, é 70 vezes 7, é o perdão. Vale ressaltar que Deus é amor. E sem amor não existe casamento feliz. Então que Deus te abençoe e que Deus esteja com você. Que você consiga ter, digamos assim, sucesso no seu matrimônio. Que você consiga ser feliz no seu casamento. Que você consiga olhar para trás e dizer, puxa, nós crescemos tanto, nós aprendemos tanto, eu aprendi tanto. Foi difícil os primeiros anos, foi difícil, mas nós sobrevivemos e hoje eu não me arrependo de ter lutado pelo meu casamento. Pense assim, faça o seu melhor, perdoe 70 vezes 7 que você vai ver que vale a pena o perdão, dá uma paz, uma tranquilidade no coração, tanto para você como para o seu cônjuge e também para todos os envolvidos, os filhos também. Que Deus te abençoe e que Deus esteja contigo. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua bondade nos alcançou. Paizinho querido, eu lhe peço uma bênção especial para cada pessoa que está nos ouvindo, para cada um que está aqui participando, escrevendo no chat, que está comentando, para cada um que sofre no coração porque quer ser feliz no matrimônio e não consegue, para cada um que gostaria de perdoar, mas não consegue, para cada um que gostaria, que está percebendo que o casamento está saindo, está sendo líquido, está se derretendo diante dos seus olhos. Senhor, tem compaixão de cada um de nós. Abençoe o nosso lar. Abençoe os maridos que aqui estão me ouvindo, as esposas, os filhos, os jovens que um dia estabelecerão um relacionamento conjugal duradouro. E abençoe aqueles que estão no planejamento, aqueles que estão se preparando para o matrimônio, que estão namorando ou são noivos. Que o Senhor possa abençoar a todos. Que o Senhor possa dar para cada um de nós a felicidade, a alegria e o prazer de receber as Tuas bênçãos dentro do nosso lar.
nos ajude a perdoar uns aos outros e a amar uns aos outros. Que o Senhor esteja conosco cada dia, todo dia, até o último dia da nossa vida. Lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus esteja com você, tá bom? Foi muito bom estar com você. Eu te aguardo na próxima segunda-feira, tá bom? Segunda-feira a gente se vê mais uma vez. Um abraço e que Deus te abençoe.